Olá, acadêmicos e acadêmicas do curso de Pedagogia da Universidade do Estado de Mato Grosso. Aqui é o professor Gleison Peralta Pérez, com a disciplina Conteúdos e Metodologia de História para a Educação Infantil. Dando sequência à nossa proposta da disciplina, agora a gente vai ver um pouco algumas considerações, em relação à unidade 2. Então, na unidade 2, a gente tem, como a importância do cotidiano para o conhecimento histórico. Então a gente tem essa perspectiva de trazer alguns elementos que contribuam, para a questão da experiência, desse conhecimento histórico na educação infantil. Então eu trago com vocês algumas considerações, em relação ao texto, da leitura obrigatória que está disponível para vocês no SIGA, o texto intitulado Experiências com Conhecimento Histórico na Educação Infantil, tecendo alguns elementos organizadores. Ele é um texto, da Analice Cordeiro dos Santos Victor. Ele está publicado na revista Instrumento, de 2016, na versão 18, número 2, de julho a dezembro. Então ele está disponível para vocês, para vocês fazer a leitura na íntegra desse material. E aí eu vou trazer algumas considerações, em relação a esse texto, principalmente ali quando ele aponta para as questões dos princípios educativos para a educação infantil, a vida cotidiana e a própria formação da consciência histórica, das nossas crianças na educação infantil, o que é a história, o ensino de história pode contribuir para esse procedimento, para que as crianças cresçam com o conhecimento e a própria consciência histórica, em relação também a essa responsabilidade e o privilégio, de ser docente na educação infantil. Então, isso são alguns elementos que o texto nos traz. Outro ponto também, seria essa reflexão sobre a história e a consciência histórica. Isso é muito intenso, principalmente com as crianças. Então, a gente vai trago essa imagem para a gente perceber o que ela pode contribuir, com aquilo que se recebe, como é que a gente transforma essa informação em conhecimento, como que isso vai circular, quais seriam esses conceitos que vai ter, no cotidiano dessas crianças. Então essa consciência histórica ela vai fazendo parte, do próprio contexto dessas crianças, e vai influenciar muito na sua formação crítico-reflexiva. Então na imagem a gente tem ali uma situação, que a gente denomina ela como informação, e depois ela tem essa passagem ali pela experiência pessoal que a criança tem, que vai resultar nesse conhecimento e que vai circular entre as pessoas. Então desse conhecimento ele vai se direcionando a alguns conceitos, então seria essa consciência histórica que estaria envolvida nesse processo. Outro ponto também relevante, que seria esse relacionar esses conhecimentos históricos, na própria educação infantil. Seja ele através de uma história, seja ele através de uma atividade lúdica com as crianças, uma atividade prática, trazer as experiências que eles têm. Então tudo isso pode estar contribuindo, e a gente conseguir perceber isso, principalmente após a leitura da unidade 1, que tem essa compreensão das fontes, daquilo que pode contribuir a questão do cinema, da música, principalmente que pode permear esse meio da educação infantil, e que a história, pode contribuir. Então tem uma citaçãozinha da Santos Victor, que ela aponta ali a sistematização de situações didáticas envolvendo essas temáticas históricas na educação infantil, elas contribuem muito, nesse processo de construção da identidade pessoal, pelas crianças, pois elas se apropriam desse conhecimento histórico e vão reunindo essas informações que lhes permitem estabelecer as mais diversas relações de modo a comparar essas práticas culturais, do seu tempo com as práticas de outros tempos, que seriam de outros momentos. E aí dá para a gente fazer uma ligação, com aquilo que com o vídeo anterior, aquela relação do tempo, do espaço, dos documentos e das fontes que pode todos estar contribuindo para, a compreensão desse conhecimento histórico.
Outro também, outro movimento, né, que a autora apresenta seria essa sistematização das experiências que ela tem quando ela está, né, atuando na educação infantil, o significado, os sentidos que dão, né, que as crianças dão nesse percurso, né, formativo da educação infantil, né, que ela coloca lá o trabalho envolvendo esse conhecimento histórico na educação infantil, né, tenham como um ponto de partida essa experiência e a própria realidade mais significativa da criança, né, da sua própria história, né, onde lhe permite perceber que esse conhecimento como uma construção humana, né, tendo uma matéria-prima sua forma de se relacionar com o meio social e natural, né, então seria esse percurso, né, do que seriam os próprios documentos, as fontes. Então a gente tem uma análise, depois passa para uma ação, uma descrição e depois passa a se compartilhar. Então essa questão que ela apresenta, né, seria essa relação que ela teve na educação infantil e que passou a ter sentido, né, para que as crianças tenham essa concepção, né, histórica. Então, assim, é isso que nessa unidade 2, né, é um texto da Analice, né, aqui está as referências, as imagens que estão colocadas são do Google Imagens, né, então eu fico agradecido, né, por esse momento, espero ter contribuído um pouco com aquilo que você já vem construindo, né, e que a gente possa tá junto aí. Então, a gente fecha agora a unidade 2, né, e depois a gente vamos para o próximo vídeo que é da unidade 3. Mais tudo de bom e tchau, tchau.